nome é João Lobo, eu trabalho na parte do Investment Banking, sou um diretor do Investment Banking. O Lauro é nosso associate, ele é responsável pela parte de Capital Markets, vai dar um pouquinho mais do detalhe da transação. Aqui, só dando aqui uma visão geral do que foi de quem era a BR, como é que a gente chegou, como é que culminou nessa transação. A BR Distribuidora, ela é a maior subsidiária da Petrobras. Ela fazia parte, a Petrobras, né, nesses últimos tempos, ela colocou um plano muito agressivo de desinvestimento de alguns ativos. A BR Distribuidora sempre foi um dos ativos que a Petrobras via como maior oportunidade de destravar valor para os seus acionistas. Esse projeto ele começou como um projeto, como uma avaliação de alternativas estratégicas para a Petrobras e para a BR Distribuidora como consequência. O projeto sofreu várias modificações ao longo do tempo, inclusive em algum momento do tempo foi cogitado a venda de uma participação via mercado privado, mas logo com a melhora das condições de mercado, do mercado público, acho que ficou muito claro que o grande benefício que a Petrobras colheria aqui seria trazendo a BR Distribuidora ao mercado de capitais, onde seria a maior valorização para o acionista. Nesse ambiente, a gente foi formado aí um sindicato de bancos, foi feito os esforços para a colocação no mercado e a transação foi um grande sucesso. Mas antes, assim, a gente queria dar uma visão geral de quem era a BR Distribuidora, né? A BR Distribuidora, em 2017, ela teve um faturamento de 84,5 bilhões de reais, é um faturamento bem relevante. Ela era a segunda maior empresa em termos de faturamento no Brasil até o momento, só atrás da sua controladora Petrobras. Então, era uma empresa de suma importância para o mercado nacional, e a gente via toda essa diferenciação e esse potencial como um atrativo para o mercado de capitais. Em linhas gerais, nós estamos falando de uma transação de 5 bilhões de reais, isso representa mais ou menos 28,5% do capital da BR, então, ou seja, a Petrobras ainda é detentora de 73%, mais ou menos 1,5 bilhão de dólares. Aqui, a faixa de preço naquela época de 15 a 19, a gente precificou no piso da faixa. E aqui é muito importante a gente mostrar que 70% das ordens que foram alocadas no livro de BR vieram de investidores internacionais e não de investidores brasileiros. E aí essa transação, uma grande preocupação quando a gente faz o IPO é quanto vai subir no primeiro dia, certo? Para tirar aquele desconto que a gente chama que tem um desconto para você efetivamente fazer a oferta. A transação de BR subiu 6,7% no primeiro dia. Eu diria que é quase cirúrgico. A gente diz que o número mágico é entre 5 e 10, porque tem que haver um desconto e a gente quer que negocie para cima no primeiro dia. Então, o 6,7 está mais ou menos ali entre o 5 e o 10. Aí, passando um pouco para a parte de marketing, que é o que importa nessa transação e por que ela é diferenciada. Então, eu vou passar rapidamente pelas etapas de marketing. Antes da gente fazer o filing, como era uma transação muito grande, nós fomos buscar investidores âncora. Então, fizemos uma primeira rodada que a gente chama de Early Look, que nada mais é que poucas contas âncora no mundo inteiro. Fomos para o Oriente Médio para buscar os grandes fundos de pensão, os grandes fundos soberanos, porque, além disso, esses investidores demoram mais tempo para poder fazer o trabalho e para decidir ou não participar de uma transação dessa. Esse era nosso objetivo. Então, essa é a primeira fase do marketing. Feito o filing, a gente começa com a fase em azul claro aqui, que é o que a gente chama de pré-marketing, ou seja, a transação já é efetivamente pública, o mercado não tem os dados, mas sabe que tem uma transação vindo. Fizemos um pilot fishing, onde nós pegamos 35 contas, aqui tem mais ou menos os dias e ao longo do mundo inteiro. Então, fomos para as grandes praças, Nova York, Boston, fomos para Londres, não é um lugar que a gente normalmente vá no pilot fishing, a gente normalmente foca São Paulo, Rio, Nova York e Londres, para pegar de fato as grandes contas e a gente é limitado, né? Não podemos acessar o mercado inteiro nessa fase. Então, as 35 contas é mais ou menos em linha. E o último e mais importante, o exercício de Investor Education. O sindicato da BR Distribuidora tinha 8 bancos.
Então, são 8 analistas de pesquisa que efetivamente compram a tese e depois, nessa fase, vão ao mercado falar com os investidores, explicar, discutir projeções, discutir qual é a lógica, qual é o racional e a tese de investimento. Foram mais de 120 contas vistas por esses investidores, por esses analistas durante essa fase. E, efetivamente, a gente colhe, passa tudo isso para chegarmos na decisão de lançar ou não a transação, que aí é o que a gente chama de roadshow. Durante o roadshow, o livro de ordem se abre e a gente efetivamente começa a colher e fazer o que a gente chama de book building, que é para receber as demandas para precificar a transação. Foram 16 dias de roadshow, mais de 100 investidores vistos também em reuniões 1 a 1, que a gente chama, além de eventos em grupo e afins. Então, eu poderia dizer para vocês que durante toda essa fase, BR, a gente viu 300 investidores no mundo inteiro. Então, praticamente, vamos dizer assim, pegamos quase todo o mercado. De fato, dentro de um cenário Petrobras, Lava Jato em 2015, tudo que se passou, corrupção, você ir ao mercado com uma subsidiária, ver investidores que investiram em Petrobras e, vamos dizer assim, perderam dinheiro ou foram prejudicados e, de fato, eles participarem e você ter uma transação de super sucesso, porque uma alocação 70% para contas internacionais, então não se basear no Brasil, né, nas contas locais. Uma janela difícil em dezembro, com a gente estava a reforma da Previdência, uma série de coisas de mercado, as eleições em 2018 e você falando de uma companhia estatal. E hoje a participação que a Petrobras tem na BR tem um valor muito claro, né? Aqueles 74%, se não me engano, que o Lauro comentou, sofreu a valorização junto com a ação da BR. Então, a gente pôde clarificar o valor para a Petrobras, atribuir um valor mais claro para a Petrobras. O que foi feito em termos de governança além do novo mercado? Primeiro de tudo, a Petrobras criou um sistema para nomeação dos cargos da diretoria. Ela, como controladora, abriu mão de 50%. Se fosse na proporção, ela teria os 70%. Ela criou 50% dos membros do board seriam independentes. Dos membros elegidos pela Petrobras, eles não podem ser apontados aleatoriamente. Existe um critério feito via headhunter, tem que ser seguido, isso está no Estatuto Social da BR. Então, um headhunter levantaria, vamos dizer assim, 3 potenciais indivíduos, e esses indivíduos têm que atender uma série de critérios de transparência, de experiência de mercado, não pode ser qualquer aponta aleatória. E desses 3 seria indicado, escolhido o indivíduo que ocuparia o assento da Petrobras no board. Isso é um ponto que é bastante relevante do ponto de vista o novo mercado exige que pelo menos 20% dos membros sejam independentes. Então a BR estava dando 50%, além de os que a Petrobras indica seguirem um critério extremamente claro de escolha e não ser simplesmente ao prazer da controladora. Isso era muito importante. Existiu também toda a parte da reforma do Estatuto, né, que foi feita durante a execução da transação, que foi muito importante também para estar alinhado com as regras do novo mercado, as melhores práticas de governança. Eu acho que a mensagem final é que essa transação, a complexidade de envolver um controlador que passou por o que passou nos anos recentes devido à influência de governo, e a gente ter o sindicato, acho que isso foi um mérito do sindicato e da Petrobras e do próprio management da BR que estava de uma maneira muito inteligente, conseguiu assimilar muito bem o feedback do mercado, internalizar e transformar isso em ações. Então, acho que esse foi o grande diferencial que destravou o valor para a companhia, gerou eficiência, destravou valor para os acionistas que entraram na oferta também. Acho que isso é importante. Então, hoje você vê o mercado de capitais reconhecendo esse esforço. E esses foram os grandes diferenciais dessa transação, a nossa perspectiva. Muito bem. Tá bom?